Oi, aqui é a Fernanda Frattarola e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a sessão do Speaking do IELTS, a gente vai falar como essa sessão funciona, o que esperar. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Nós temos aulas de domingo a quinta e eu ainda posto alguns outros vídeos. Então, a sessão do Speaking do IELTS é uma sessão que tem um diferencial, que é a gente fazer essa sessão cara a cara com o avaliador. Então, diferentemente da prova do TOEFL, por exemplo, onde você faz a sessão do speaking pelo computador, e você não tem contato com o avaliador, na sessão do speaking do IELTS, a gente vai, então, estar cara a cara com o avaliador e ter, então, essa oportunidade de conversar aí, e é uma sessão toda que é como se fosse mesmo uma conversa, você tem perguntas e respostas e tudo ali ao vivo. Essa sessão vai durar então aí entre 11 a 14 minutos e ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é um quebra-gelo, onde você vai responder perguntas sobre você e a sua família. Ela dura aí mais ou menos 4 a 5 minutos e a gente tem perguntas como Are you a student or do you work? E esse tipo de pergunta é importante a gente falar aqui, que a gente tem 4 perguntas e elas vão seguir a mesma linha. Então, por exemplo, se o avaliador começa perguntando Are you a student or do you work? Você sabe que você responder que você trabalha, você vai ter perguntas relacionadas ao seu trabalho. Se você vai responder que você estuda, você vai ter perguntas relacionadas aos seus estudos ou à instituição de ensino onde você estuda. Então, a gente sabe que essa primeira parte inteira vai ficar dentro desse tema. Então, aqui a gente teria como perguntas, por exemplo, Are you a student or do you work? A gente teria What is your place of work like? What do you like about your job? Is there anything you don't like about your job? Então, a gente falaria, então, aqui, no caso do nosso trabalho, se a gente tivesse respondido que a gente trabalha. Aqui eu coloquei alguns outros exemplos, só pra gente saber possíveis temas, né? Então, do you have a lot of free time? E você falaria que sim ou que não, e o avaliador, então, continuaria fazendo perguntas sobre o seu free time, o que você gosta de fazer quando você tem tempo livre, com quem você gosta de passar o seu tempo livre. E a gente sabe, então, que as perguntas dessa primeira parte seguiriam esse tema. E aqui a gente tem outro exemplo. Do you like animals? Do you have any animals in your home as a pet? E aí você pode ter outros perguntas como quando você ganhou o seu primeiro animal de estimação. E aí a gente sabe, então, aqui que as perguntas dessa primeira parte vão ficar aí nesse universo, né, de animais de estimação. Então, a gente tem perguntas que são relativamente fáceis, porque a gente está falando sobre a gente, coisas do nosso dia a dia, coisas da nossa vida, né? A gente não está aqui debatendo temas mais complexos e mais gerais. Então, a primeira parte é bem um quebra-gelo mesmo, e justamente por isso as perguntas são assim sobre a gente, a nossa família, o local onde a gente mora, e são bem tranquilas. Quando essa parte acaba, a gente vai para a parte 2. A parte 2 ela tem uma formatação um pouco diferente, porque é a única parte da sessão do speaking em que a gente não vai ter esse jogo de perguntas e respostas com o avaliador. Aqui a gente vai receber um task card, que é um cartão, onde você vai ter um tópico e pontos que você deve abordar quando estiver falando sobre aquele tópico. Você vai receber do avaliador um papel e um lápis para que você prepare a sua resposta. Você pode fazer ou não anotações. Você tem 1 minuto para fazer esse processo de preparar a sua resposta. Então, você vai olhar ali o tema, né? Vai olhar o cartão, vai olhar o tópico, vai olhar as coisas que você tem que falar, os pontos que você tem que entregar quando você estiver falando. E você pode, por exemplo, anotar palavras-chave que vão te ajudar aí a se lembrar daquilo que você preparou nesse 1 minuto. Então, por exemplo, se você tiver que falar sobre uma festa que você foi e que foi inesquecível, você pode anotar, por exemplo, ali o nome da pessoa, ou o nome da festa, né? Se você tiver que, nessas informações, falar de quem era a festa e onde foi essa festa, você pode anotar só palavras, né? Você não precisa escrever uma frase completa, até porque você só tem 1 minuto.
Você pode anotar palavras e depois seguir ali as suas anotações quando você estiver entregando aquele conteúdo, de forma que você entregue tudo aquilo que foi pedido. A principal vantagem das anotações é essa, é garantir que você entregou tudo aquilo que foi pedido. Então, depois que esse 1 minuto termina, você tem 2 minutos para falar. E esse é o momento em que você mais vai falar sem interrupção, né? Na sessão do speaking, porque durante 2 minutos você vai entregar aí todo aquele conteúdo sem qualquer interrupção do avaliador. Você só é interrompido quando os 2 minutos terminam. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria esse task card. E aqui a gente tem describe something you own which is very important to you. You should say. Então aqui a gente tem o tópico, né, que é something you own which is very important to you. A gente já sabe, né, tem aqui describe something you own which is very important to you. E aqui tem os outros pontos, as outras informações que a gente precisa entregar durante esses 2 minutos, que são relacionadas a essa coisa que a gente tem, que é muito importante pra gente. Então a gente tem que dizer where you got it from, how long you've had it, what you use it for, and explain why it is important to you. Então essas informações, elas têm que estar presentes nessa sua fala de 2 minutos. Então enquanto você fizer todo esse processo, né, describe something you want which is important to you, você vai também incluir informação de onde você comprou, como você conseguiu esse objeto, né? Foi esse bem material, foi uma coisa que alguém deu para você, ou você comprou numa loja, quanto tempo que você tem, para que você utiliza e por que ele é importante para você. E aí a gente fica naquela questão, né, que se você anota palavras-chave naquele papel que o avaliador te deu durante aquele 1 minuto de preparação, você vai seguindo ali aquelas coisas que você anotou e aí você garante que você consegue entregar todas as informações que foram pedidas no task card, que isso é uma coisa muito importante, a gente tem que entregar todas essas informações durante esses 2 minutos. Quando terminar essa parte, a gente vai para a parte 3, que vai voltar a essa dinâmica de perguntas e respostas. E aqui a gente vai ter perguntas que são relacionadas ou conectadas de alguma forma com o tema que foi abordado na parte 2. A grande diferença aqui dessas perguntas para as perguntas que são feitas na parte 1 é que aqui a gente tem perguntas que são gerais, onde a gente vai falar sobre sociedade, cultura, seu país. Então a gente vai sair aí do nosso universo pessoal para uma coisa mais geral e por isso essas perguntas, elas costumam apresentar as nossas respostas um grau de complexidade maior. Então, o grau de dificuldade, ele vai aumentando. A gente começa com perguntas bem simples, quebra-gelo mesmo, para depois a gente falar durante 2 minutos sobre uma determinada coisa e no final a gente fazer aí, ter perguntas mais amplas e que a gente precisa botar um pouco mais de reflexão, às vezes, na hora da nossa resposta. Então, por exemplo, se a gente respondeu na parte 2, a gente falou sobre uma festa, né, que a gente que foi inesquecível pra gente, a gente espera na parte 3 perguntas que tenham alguma relação com isso. Então, a gente pode ter perguntas sobre celebrações que são comuns no nosso país. Se você acha que as pessoas gastam muito dinheiro com festas de casamento, por exemplo, a gente espera alguma coisa que seja relacionada a celebrações e festas, tá? E aí essa terceira parte, ela vai durar aí mais ou menos 4 ou 5 minutos e a gente vai ter 3 perguntas. E a gente tem perguntas mais ou menos do tipo que a gente está vendo aqui. What kind of things give status to people in your country? Have things changed since your parents' time? Do you think advertising influences what people buy? Então aqui, como a gente pode ver, a gente tem perguntas que são bem mais gerais, né? Não tão relacionadas diretamente a gente. E a gente tem, então, aí que desenvolver esse conteúdo, né? Quando a gente fala, por exemplo, what kind of things give status to people in your country, a gente vai explicar, então, o que as pessoas dão importância, né? Na hora de... Então, por exemplo, um carro, né? Se você tem um carro que é um carro super caro, as pessoas automaticamente
isso dá um certo status, e aí você vai apresentar esse conteúdo, depois aqui no caso você vai fazer essa comparação, né? Have things changed since your parents' time? Então, como era no passado, na época dos seus pais, que seus pais eram jovens, e como é hoje em dia, e do you think advertising influences what people buy? Então, a gente tem umas perguntas aqui que vão precisar aí de um pouco mais de desenvolvimento na nossa resposta e que precisam aí de um pouco mais... quando eu falo reflexão, não é porque você vai ter um tempo para pensar nessa resposta, porque isso é uma conversa, tem um certo ritmo ali, claro que você pode até ter alguns segundos ali para rapidamente pensar, mas aqui a gente não tem um minuto para pensar numa resposta, a gente tem um certo ritmo também, mas quando eu quero falar reflexão, é porque não são perguntas onde a gente tem uma resposta tão automática como do you like animals? Onde você sabe, você gosta ou não gosta, sim ou não? Você pode, claro, você vai acrescentar uma informação ali, você vai dizer que não, você não gosta de animais por X, Y, Z, ou porque você gosta de animais por X, Y e Z. Mas você tem perguntas que são, você sabe, né? Prontamente, né? Are you a student or do you work? I work. Você não tem dúvida aí. Quando a gente fala what kind of things give status to people in your country, você não tem uma pergunta que é sim ou não. Você não tem uma pergunta que você vai chegar ali, é isso e é isso. Você vai parar e você tem ali um meio segundo em que você tem que pensar o que dá status para as pessoas no seu país. É um carro, é uma casa, são roupas de marca. O que dá status aí para as pessoas? As coisas mudaram desde a época dos seus pais, né? Então, quando eu falo reflexão, é porque a gente sai dessas respostas automáticas, né? De coisas relacionadas à nossa rotina, ao nosso dia a dia, e a gente vai para essas perguntas mais amplas, onde a gente precisa ir de meio segundo de reflexão para ver o que a gente vai responder e que caminho a gente vai tomar. É isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como funciona a sessão do Speaking do IELTS. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, ajuda sempre a gente a ter o vídeo mais divulgado pelo YouTube, eu fico super feliz quando recebo os comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Eu estou aqui de domingo a quinta e ainda posto uns outros vídeos extras. É isso aí, um abraço e até o próximo.